Meu filho apareceu de repente, dizendo: "Esta é nossa nova casa." Mas eu senti um arrepio na espinha. A casa era enorme, com janelas que iam do chão ao teto e um jardim que parecia não ter fim. Parecia a casa de uma revista, não um lugar onde pessoas de verdade moravam. Era fria, silenciosa e impessoal. Lucas, meu filho, sorria de um jeito que eu não via há anos, desde a morte de seu pai. Ele segurou meu braço com cuidado e me guiou para dentro. O cheiro era de tinta fresca e de algo mais. Algo como um vazio. Eu não sentia alegria, apenas uma estranha apreensão, como se estivesse pisando em um terreno proibido. Meu filho me trouxe para uma mansão fria com um sorriso falso, mas descobri a verdade por trás daquela foto. Inscreva-se e deixe seu like para ver o que eu fiz. Nos dias seguintes, tentei me acostumar. Lucas comprou móveis novos e contratou uma moça, a Júlia, para ajudar na limpeza. Ele dizia que eu merecia todo aquele luxo, que era uma recompensa por todos os anos de sofrimento que passamos. Depois que meu marido, Miguel, faleceu, ficamos com muito pouco. O sócio dele, um homem chamado Roberto, comprou nossa parte na empresa por uma quantia irrisória. Ele alegou que o negócio estava à beira da falência. Pouco tempo depois, a empresa cresceu e se tornou um império, e Roberto virou um dos homens mais ricos da região. Nós ficamos para trás, lutando para pagar as contas. Lucas nunca esqueceu isso. Ele carregava a injustiça como uma pedra no peito. Uma tarde, enquanto arrumava alguns livros na estante da sala, um deles caiu no chão. De dentro, escorregou uma fotografia. Era uma foto de família, mas não da nossa família. Nela, um homem sorria ao lado de uma mulher e duas crianças. O homem era Roberto. Meu coração gelou. Mostrei a foto para Lucas naquela noite, quando ele voltou do trabalho. O sorriso dele desapareceu. Ele sentou no sofá caro, que ainda parecia pertencer a outra pessoa, e finalmente me contou a verdade. Ele não tinha comprado a casa, ele a tinha tomado. Durante anos, ele trabalhou em silêncio, estudando o mercado, encontrando as fraquezas nos negócios de Roberto. De forma legal, mas impiedosa, ele o levou à ruína, exatamente como Roberto tinha feito conosco. Esta casa era o troféu final de sua vingança. Eu não consegui sentir orgulho, senti um horror profundo. Olhei para meu filho e vi um estranho. O rapaz doce que eu criei tinha se tornado um homem frio, movido por um desejo de vingança que o consumia. Isso não é justiça, Lucas, eu disse com a voz trêmula. Isso é crueldade. Você se tornou igual a ele. Ele riu, um som amargo que ecoou pela sala vazia. Igual a ele? Mãe, eu fiz isso por nós, para te dar tudo o que ele nos tirou, mas eu não queria aquilo. Eu não conseguia dormir nos quartos espaçosos, sabendo que uma família tinha sido expulsa dali. Eu via o fantasma de outra mulher na cozinha. Imaginava o riso de crianças correndo pelo jardim. A casa não era um lar, era um mausoléu da felicidade de outra pessoa. As semanas que se seguiram foram tensas. Eu mal saía do meu quarto. Lucas tentava me agradar com presentes e jantares, mas a comida não tinha gosto. A riqueza que nos cercava parecia falsa. Uma decoração de teatro para esconder a podridão por baixo. Eu dizia a ele que seu pai não aprovaria aquilo. Miguel era um homem bom, que acreditava no trabalho duro, não em destruir os outros para subir na vida. Mas Lucas não me ouvia. Ele estava cego pela vitória, convencido de que seus fins justificavam os meios. Ele achava que o dinheiro poderia curar as feridas antigas, mas só estava abrindo novas, ainda mais profunda. A distância entre nós crescia a cada dia, um abismo silencioso dentro daquela casa imensa. Um sábado de manhã, a campainha tocou. Lucas não estava em casa. Fui atender e vi uma mulher parada no portão. Ela parecia cansada, com os olhos fundos de tristeza. Eu a reconheci da fotografia. Era Sônia, a esposa de Roberto. Meu primeiro impulso foi fechar a porta, mas algo em sua expressão me parou. Ela não parecia zangada, apenas derrotada. Ela pediu, com a voz baixa, se poderia entrar para pegar uma pequena caixa de recordações que havia esquecido no antigo quarto de sua filha. Era apenas isso. Olhei para trás, para a casa que nunca seria minha, e senti uma onda de vergonha. Eu a deixei entrar. Sônia caminhou pela casa como uma visitante em sua própria vida. Seus dedos tocaram a parede da escada, onde antes deviam estar as marcas de altura de seus filhos. Na cozinha, ela olhou para a janela que dava para o jardim e sussurrou. Nós plantamos aquela roseira no nosso primeiro aniversário de casamento. Ela não me acusou de nada. Apenas compartilhou fragmentos de uma vida que havia sido arrancada dela. Quando pegou a pequena caixa de madeira no quarto, ela me agradeceu. Antes de sair, ela se virou e disse: "Espero que vocês encontrem a felicidade aqui. Nós não conseguimos levá-la conosco." Suas palavras foram como uma faca no meu coração. Naquele momento,
Eu entendi a verdadeira natureza da vingança do meu filho. Não era uma vitória, era um roubo. Ele não havia roubado apenas dinheiro e propriedade. Ele havia roubado memórias, uma história, uma vida. Quando Lucas chegou, eu estava esperando por ele na sala com uma pequena mala ao meu lado. Contei sobre a visita de Sônia. Pela primeira vez, vi uma rachadura em sua armadura de certeza. Ele ficou pálido, sem palavras. Eu não posso viver aqui, Lucas. Eu disse com calma, mas com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Esta casa está envenenada pela dor. E você também está. A vingança te transformou em um homem que eu não reconheço e que seu pai teria vergonha de conhecer. As lágrimas finalmente vieram, quentes e dolorosas. Você pode ter todos esses luxos, todo esse dinheiro, mas se continuar nesse caminho, você vai ficar sozinho. Você vai me perder. Ele tentou argumentar, dizer que eu estava sendo dramática, que eles mereciam o que aconteceu. Mas eu não cedi. Peguei minha mala e fui em direção à porta. Eu vou voltar para o nosso antigo apartamento. É pequeno, é simples, mas é honesto. É um lugar onde eu posso respirar. A escolha é sua, meu filho. Você pode ficar no seu castelo vazio ou pode tentar encontrar o caminho de volta para si mesmo. Ficar ali, naquele momento, foi a coisa mais difícil que já fiz. Deixar meu único filho em meio à sua vitória amarga foi devastador, mas eu sabia que era a única maneira de salvá-lo. O veneno da vingança só poderia ser curado se ele mesmo percebesse que estava doente. Saí daquela casa e não olhei para trás. Voltei para o nosso pequeno apartamento, que agora parecia um palácio de paz. O silêncio ali era reconfortante, não opressor. Por 3 dias, não tive notícias de Lucas. Foram os dias mais longos da minha vida. Eu chorei, rezei e me perguntei se tinha feito a coisa certa. Teria eu o perdido para sempre? No 4º dia, ele bateu à minha porta. Ele parecia mais velho, com o peso do mundo nos ombros. Seus olhos estavam vermelhos. Ele não disse nada, apenas me abraçou forte, como fazia quando era um menino assustado. Naquela tarde, sentados na nossa pequena cozinha, ele me contou que havia colocado a casa à venda. Ele também havia contratado um advogado, um tal de Victor, para encontrar uma maneira de devolver uma parte do dinheiro para na família de Roberto, de forma anônima. Ele disse que as palavras de Sônia, que eu repeti para ele, e a minha partida, o fizeram enxergar. Ele percebeu que, ao destruir Roberto, ele quase destruiu a si mesmo, e a única pessoa que realmente importava para ele. Eu. A vingança não tinha preenchido o vazio, apenas o havia tornado maior. Foi um caminho longo e difícil. A reconstrução da alma dele não aconteceu da noite para o dia, mas juntos começamos a juntar os pedaços. Encontramos um novo lugar para morar. Uma casa modesta, mas cheia de luz. E pela primeira vez em muito tempo, ela parecia um verdadeiro lar. A justiça, eu aprendi, não está em fazer o outro sofrer. Está em encontrar a paz dentro de si mesmo quando o mundo foi injusto. Aquele abraço na porta do meu pequeno apartamento durou uma eternidade. Era como se Lucas estivesse tentando transferir todo o peso de sua culpa para mim, e eu o aceitava, não para carregá-lo por ele, mas para ajudá-lo a suportar. Aquele gesto silencioso dizia mais do que qualquer pedido de desculpas. Ele havia voltado, não apenas para o apartamento, mas para si mesmo. Nos dias que se seguiram, a mudança em meu filho foi visível. A arrogância que ele vestia como uma armadura tinha desaparecido, dando lugar a uma vulnerabilidade que eu não via desde sua infância. Ele passava horas ao telefone com Victor, o advogado, buscando uma solução que parecia cada vez mais complicada. Vender a casa foi a parte fácil. O mercado imobiliário estava aquecido e a propriedade era desejada. O verdadeiro desafio era como reparar o dano causado a Roberto e Sônia. Victor foi direto conosco. Devolver o dinheiro anonimamente era quase impossível, sem levantar suspeitas das autoridades fiscais. Além disso, não havia garantia de que Roberto aceitaria. Um homem levado à ruína por orgulho raramente aceita caridade, mesmo que disfarçado. Lucas, o que você fez foi agressivo, mas dentro da lei, explicou Victor durante uma ligação. Reverter isso não é como devolver um objeto roubado. Você desfez a vida deles. Não dá para simplesmente colar os pedaços de volta. As palavras do advogado pairavam no ar da nossa sala, pesadas e desconfortáveis. Lucas enterrou o rosto nas mãos, a frustração marcando suas feições. Ele queria uma solução simples para um problema terrivelmente complexo. Ele queria apagar o passado com uma transferência bancária, mas a vida real não funcionava assim. Eu preparei um chá e sentei ao seu lado, colocando a mão em seu ombro. Paciência, meu filho.
O caminho certo nem sempre é o mais fácil. Passaram-se algumas semanas. A casa foi vendida e o dinheiro ficou retido com os advogados enquanto Victor buscava uma estratégia. Nesse meio tempo, Lucas começou a procurar um emprego. Ele não queria mais o mundo dos negócios agressivos. Ele dizia que aquele ambiente tinha alimentado o pior que havia dentro dele. Em vez disso, ele começou a fazer pequenos trabalhos de carpintaria, um ofício que aprendeu com meu marido, Miguel, quando era adolescente. Ele consertava uma cadeira aqui, uma estante ali. Era um trabalho honesto, que sujava suas mãos de pó de madeira e não de ganância. Vê-lo lixar uma peça com cuidado, concentrado e em paz, me trazia uma alegria imensa. Era como ver meu Miguel de novo, na sua forma mais jovem e esperançosa. O barulho da lixa e o cheiro da madeira enchiam nosso pequeno apartamento com uma sensação de normalidade e cura. Estávamos reconstruindo nossa vida, uma peça de cada vez. Numa tarde de outono, enquanto eu voltava do mercado, vi um carro parado do outro lado da rua. Dentro dele, uma mulher olhava fixamente para o nosso prédio. Meu coração parou por um instante. Era Sônia. Ela não saiu do carro, não fez nenhum gesto. Apenas ficou ali, observando. Senti um calafrio, imaginando o que ela estaria pensando. Raiva, tristeza, curiosidade sobre as pessoas que haviam destruído sua família. Fiquei paralisada por um momento, sem saber se deveria entrar ou esperar que ela fosse embora. Finalmente, ela ligou o carro e partiu lentamente. Subi as escadas com as pernas trêmulas. Não contei a Lucas sobre o que vi. Ele já carregava um fardo pesado demais, e eu não queria adicionar o peso da perseguição ou do confronto a ele. Mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Sônia não parecia uma mulher em busca de vingança. Ela parecia perdida, como alguém que visita um túmulo, tentando encontrar algo que já não existe mais. A solução de Victor veio de forma inesperada. Ele descobriu que a filha mais velha de Roberto e Sônia, uma moça chamada Beatriz, estava tentando abrir uma pequena cafeteria. O projeto era modesto, mas ela lutava para conseguir financiamento, pois o nome da família estava manchado no mundo dos negócios. A ideia de Victor era simples e genial: criar um fundo de investimento anônimo para pequenos empreendedores e garantir que o projeto de Beatriz fosse o primeiro a ser aprovado. Não seria um presente, mas uma oportunidade. O dinheiro não iria para Roberto, mas para a próxima geração, para que pudessem construir algo novo a partir das ruínas do que foi perdido. Lucas agarrou a ideia com todas as forças. Era a chance de fazer algo construtivo, de usar o dinheiro que o envenenou para cultivar algo bom. Ele trabalhou com Victor para estruturar tudo de forma que sua identidade jamais fosse revelada. Meses depois, Lucas me levou para um passeio no centro da cidade. Ele parou em frente a uma loja de esquina recém-inaugurada. A placa de madeira, elegantemente entalhada, dizia The Sunrise Corner. Pela vitrine, vimos um lugar aconchegante, cheio de mesas de madeira clara e com um cheiro delicioso de café e bolo recém-assado. Atrás do balcão, uma jovem de sorriso cansado, mas feliz, atendia os clientes. Era Beatriz. Ao seu lado, ajudando a limpar as mesas, estava Sônia. Havia uma nova luz em seus olhos, uma dignidade que a tristeza não conseguia mais apagar. Elas estavam trabalhando juntas, recomeçando. Elas não tinham a mansão, não tinham um império, mas tinham uma a outra e um futuro pelo qual lutar. Lucas apertou minha mão com força e eu vi uma lágrima silenciosa escorrer por seu rosto. Não era uma lágrima de culpa, mas de alívio, de redenção. Nós nunca mais voltamos àquela cafeteria. Aquele momento foi o ponto final de que precisava. O restante do dinheiro, Lucas doou para diversas instituições de caridade, também de forma anônima, ficando apenas com o suficiente para recomeçarmos sem luxos. A pequena oficina de carpintaria dele cresceu um pouco. Ele contratou um ajudante, um rapaz chamado André, e juntos eles criavam móveis simples e bonitos. Eu o ajudava com as contas e cuidava do pequeno jardim que plantamos na varanda do nosso novo apartamento, um lugar um pouco maior, mas igualmente modesto. A distância que a vingança criou entre nós foi preenchida por um respeito e um amor ainda mais profundos. Ele aprendeu da maneira mais dura que a verdadeira força não está em destruir um inimigo, mas em construir a si mesmo. E eu aprendi que o perdão mais importante não é aquele que damos aos outros, mas aquele que concedemos àqueles que amamos, permitindo que eles encontrem o caminho de volta para casa. A nossa casa, agora, não era definida por paredes ou móveis caros, mas pela paz que finalmente havíamos encontrado. Era uma paz conquistada, não roubada. E isso fazia toda a diferença. 2 anos se passaram. 2 anos de um silêncio bom,
Um silêncio que cura. Nossa vida se ajeitou numa rotina simples e cheia de significado. Lucas deu um nome à sua pequena oficina, Oficina Miguel, uma homenagem ao pai que ele finalmente voltava a honrar. O cheiro de madeira e verniz substituiu o cheiro de vazio daquela mansão. Ele e seu ajudante, um rapaz esforçado chamado André, passavam os dias criando móveis que não eram de luxo, mas tinham alma. Eram peças feitas com as mãos e com o coração. Eu cuidava da parte administrativa, anotando os pedidos num caderno e servindo café para os dois. Eu via meu filho sorrir de novo, um sorriso leve, sem o peso da vingança. Aquele castelo de mármore foi trocado por uma oficina barulhenta e cheia de pó. E nunca fomos tão ricos. A paz que sentíamos não tinha preço. Era o nosso verdadeiro tesouro, construído sobre as cinzas de um plano cruel. Numa terça-feira chuvosa, eu estava na pequena sala que servia de escritório, revisando algumas contas. Lucas e André lixavam uma grande mesa de jantar nos fundos. O som das máquinas era constante e familiar. A porta da frente se abriu devagar, fazendo o sininho que penduramos ali tilintar. Eu levantei os olhos, esperando um cliente, mas meu corpo inteiro gelou. Era Sônia. Ela estava diferente da mulher cansada que via em frente ao nosso antigo prédio. Havia uma força nela agora. Uma calma que vinha de quem já passou pelo pior e sobreviveu. Ela usava um casaco simples e segurava um envelope de papel pardo nas mãos. Ela não parecia zangada, apenas séria. O barulho das lixadeiras parou de repente, como se Lucas também tivesse sentido a mudança no ar. Ele apareceu na porta dos fundos, limpando o suor da testa, e seu rosto perdeu a cor quando a viu. André olhou de um para o outro, sem entender, e eu fiz um sinal para que ele continuasse trabalhando lá dentro. O silêncio que se instalou era pesado, cheio de perguntas não feitas. Sônia deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Eu demorei muito tempo para chegar até aqui, ela disse a voz firme. Eu precisava entender. Ela caminhou até a mesa onde eu estava e colocou o envelope sobre ela. Não eram documentos legais, mas cópias de registros, extratos de uma empresa de investimento. Demorou quase um ano. Um pequeno erro num documento, um nome que não deveria estar ali, levou a outro nome, a um advogado chamado Victor e, finalmente, a você, ela disse, olhando diretamente para Lucas. O olhar dela não era de acusação, mas de uma profunda e dolorosa curiosidade. Eu só quero saber uma coisa. Por quê? Por que nos destruir de uma forma tão completa, para depois nos dar uma chance de recomeçar? O que foi aquilo? Um ato de culpa? De pena? A pergunta dela ficou suspensa no ar. A mais difícil que meu filho já teve que responder. Vi Lucas engolir em seco, seus ombros caídos sob o peso daquele momento. Ele não se escondeu. Ele caminhou até Sônia, parando a uma distância respeitosa. Ele parecia um réu diante de seu juiz, pronto para aceitar a sentença. Eu prendi a respiração, rezando para que ele encontrasse as palavras certas, as palavras que viriam daquele homem novo que ele havia se tornado. Não foi por pena, disse Lucas, a voz baixa, mas clara. E não foi para consertar a vida de vocês. Foi para tentar salvar a minha. Ele olhou para mim por um segundo e depois voltou a encarar Sônia. Eu estava perdido. O ódio que eu sentia por seu marido, pela injustiça que aconteceu com meu pai, tinha me envenenado. Eu achei que me vingar traria paz, que me faria sentir poderoso, mas só me transformou num monstro, num homem igual àquele que eu desprezava. As palavras saíam com dificuldade, cada uma carregada de uma vergonha que ele não tentava mais esconder. Quando minha mãe me deixou naquela casa enorme e vazia, eu percebi que tinha conquistado o mundo e perdido a única coisa que importava. Aquele dinheiro, a cafeteria, não foi um presente para vocês. Foi um ato de desespero. Foi a minha única tentativa de me livrar do veneno, de fazer algo bom com algo que nasceu do ódio. Foi a minha tentativa de voltar a ser o filho que minha mãe criou, o homem que meu pai gostaria que eu fosse. Ele fez uma pausa, e uma lágrima solitária desceu por seu rosto sujo de poeira. Eu sinto muito, pela dor, pela humilhação, por tudo. Nada pode apagar o que eu fiz, mas eu precisava que você soubesse que não foi um jogo. Foi a minha chance de redenção. Eu me levantei e me aproximei, colocando a mão no ombro de Lucas. Olhei para Sônia, de mulher para mulher, de mãe para mãe. O meu marido, Miguel, nunca teria aprovado o que Lucas fez. Eu disse suavemente. Ele acreditava em construir, não em destruir. Por muito tempo, eu achei que tinha perdido meu filho para a escuridão. O que ele fez foi terrível, mas o arrependimento dele é verdadeiro. Eu sei que um pedido de desculpas não devolve o que vocês perderam, mas é tudo o que temos para oferecer. Sônia ficou em silêncio por um longo tempo,
seus olhos passando de Lucas para mim. Ela olhou ao redor da oficina simples, para as ferramentas gastas, para o cheiro de trabalho honesto no ar. Ela parecia estar comparando aquele cenário com a imagem do homem impiedoso que a destruiu. Lentamente, ela pegou o envelope da mesa. Meu marido nunca se recuperou, ela disse, a voz embargada. A vergonha o quebrou de um jeito que o dinheiro não pode consertar. Ele vive no passado, remoendo o que perdeu. Eu achei que sentia o mesmo, que viveria para sempre com raiva. Mas ver minha filha, Beatriz, sorrindo todos os dias naquele café, ver ela construindo algo dela, com as próprias mãos, isso me mudou. Ela olhou para Lucas uma última vez e, pela primeira vez, vi algo que não era dor em seus olhos, era compreensão. Eu não posso perdoar o que você fez com a nossa família. Essa ferida talvez nunca feche, mas eu posso ver o homem que está na minha frente agora. E sou grata pelo futuro que você deu à minha filha. Ela não disse mais nada, apenas se virou e saiu, deixando a porta aberta atrás de si. A chuva lá fora tinha parado e um raio de sol tímido entrava pela porta, iluminando as partículas de poeira de madeira que dançavam no ar. Lucas desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, e chorou. Um choro profundo, de alívio, que lavava os últimos vestígios de culpa de sua alma. Eu o abracei, sentindo o peso de anos finalmente se dissipar. Naquele momento, eu soube que o ciclo estava quebrado. A vingança tinha terminado, não com uma vitória, mas com uma confissão. A justiça, a verdadeira justiça, não era sobre punição, era sobre cura. E nós, finalmente, estávamos curados. A nossa casa não era um apartamento ou uma oficina, era aquela paz, conquistada com honestidade e humildade. Uma paz que agora ninguém mais poderia nos roubar. Um ano se passou desde a visita de Sônia. A vida, aos poucos, encontrou seu ritmo, como um rio que se acalma depois de uma grande tempestade. A oficina Miguel não se tornou um grande negócio, e essa era a sua maior qualidade. Continuava pequena, com o cheiro constante de madeira e o barulho das ferramentas de Lucas e André. Eles eram mais artistas do que empresários. Cada peça que saía dali era única, feita com uma paciência que Lucas não conhecia antes. Ele havia trocado a ambição febril pela satisfação silenciosa do trabalho bem feito. Eu cuidava dos pedidos e das finanças, e nas horas vagas, lia sentada numa cadeira de balanço que ele mesmo fez para mim. Era uma vida simples, quase monótona para quem olhasse de fora, mas para nós era o paraíso. A paz era o nosso luxo e éramos as pessoas mais ricas do mundo. O fantasma daquela mansão fria e de Roberto tinha finalmente se aquietado, tornando-se apenas uma lembrança distante de uma lição aprendida da forma mais dura possível. Numa tarde de primavera, um homem entrou na oficina. Ele era mais velho, usava um terno que já tinha visto dias melhores e tinha um olhar cansado. Ele olhou ao redor, admirando os móveis inacabados, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Lucas se aproximou, limpando as mãos num pano. O homem se apresentou como Alberto e disse que procurava alguém para um trabalho especial. Ele queria uma estante, mas não uma qualquer. Queria uma peça que parecesse ter uma história, feita para guardar livros que eram tudo o que lhe restava de uma vida anterior. Ele falou com uma certa tristeza sobre como tinha perdido quase tudo, não por sua culpa, mas pela queda de um homem para quem trabalhou por mais de 20 anos. Meu coração deu um pulo. Eu senti, antes mesmo que ele dissesse o nome, de quem ele estava falando. Lucas o convidou para sentar e lhe ofereceu um copo de água. Alberto aceitou, agradecido. Eu era o braço direito de Roberto, ele disse, e o nome pairou no ar como uma nuvem de poeira. Vi aquele império ser construído e o vi desmoronar. As pessoas de fora só viram a ruína final, mas eu vi o que veio antes. A ganância, a forma como ele tratava as pessoas, a maneira como ele passou por cima do próprio sócio, um homem bom chamado Miguel. Ao ouvir o nome do meu marido, olhei para Lucas. Ele estava pálido, mas seu rosto era uma máscara de calma. Ele não o interrompeu. Deixou o homem falar. Alberto não sabia com quem estava falando. Para ele, éramos apenas estranhos, dois carpinteiros numa oficina modesta. Era uma confissão feita ao acaso, um desabafo de quem carregava um peso por muito tempo e precisava dividi-lo com alguém. Roberto não foi destruído por um inimigo, continuou Alberto, olhando para o nada. Ele foi destruído por si mesmo. Ele construiu um castelo sobre areia, sobre acordos duvidosos e promessas quebradas. O que aconteceu no final foi apenas o vento forte que derrubou o que já estava podre por dentro. Ele perdeu a família, o respeito, tudo. Hoje ele vive num pequeno apartamento, sozinho. Sônia o deixou. Ela não aguentou mais viver com um fantasma. Ela e a filha, Beatriz,
Construíram algo novo, algo pequeno e honesto. Mas ele ficou preso no passado, amaldiçoando o nome do homem que o derrubou. Alberto suspirou. Eu só queria uma estante para guardar meus livros. As únicas coisas que me lembram de um tempo em que eu ainda acreditava em alguma coisa. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando tudo aquilo. Depois, ele apenas assentiu. Nós faremos a sua estante, Sr. Alberto, e será a melhor que já fizemos. Naquela noite, depois que Alberto foi embora, Lucas e eu sentamos na cozinha por um longo tempo sem dizer nada. Eu preparei um chá e o silêncio era preenchido apenas pelo som da chaleira. Finalmente, Lucas olhou para mim. Você ouviu o que ele disse, mãe? Que Roberto já estava podre por dentro. Isso não me faz sentir melhor. Só me faz sentir mais triste. Eu segurei a mão dele sobre a mesa. Sua mão estava áspera e cheia de calos do trabalho. A mão de um construtor. Eu sei, meu filho, o que você fez foi errado. E nada vai mudar isso. Mas talvez você não tenha sido o veneno. Talvez você tenha sido apenas o remédio amargo que a vida usou para curar uma doença que já existia. A vingança não te deu paz, mas o arrependimento te deu. E é isso que importa. Você não é mais aquele homem. Agora, você constrói coisas que trazem beleza e utilidade para a vida das pessoas. Você dá a elas um lugar para guardar suas histórias. O que você faria ao descobrir que seu marido foi enganado pelo sócio? Conte o que está achando dessa situação e compartilhe para que outros opinem. As semanas seguintes foram dedicadas à estante de Alberto. Lucas trabalhou nela com uma dedicação que eu nunca tinha visto. Parecia que ele estava construindo mais do que um móvel. Ele estava construindo um monumento ao seu próprio recomeço. Cada encaixe era perfeito. Cada superfície era lixada até ficar macia como seda. Ele não estava apenas juntando pedaços de madeira, estava juntando os pedaços de si mesmo, criando algo sólido e duradouro a partir das ruínas de seu passado. André o ajudava, mas era claro que aquele projeto era de Lucas. Era sua confissão, sua penitência e sua libertação, tudo numa única peça de madeira. Quando a estante ficou pronta, era a coisa mais bonita que já tinha saído daquela oficina. Não era luxuosa, mas tinha uma dignidade, uma força silenciosa que refletia o homem que meu filho havia se tornado. Quando fomos entregar a estante, Alberto nos recebeu com os olhos brilhando. Ele nos ajudou a levá-la para dentro de seu apartamento, um lugar simples, mas arrumado. Enquanto Lucas e André a montavam no lugar, eu vi os livros de Alberto empilhados no chão. Eram edições antigas, gastas pelo tempo e pelo uso. Eram as memórias de um homem. Quando a estante estava de pé, perfeita contra a parede, Alberto passou a mão pela madeira com reverência. É mais bonita do que eu imaginei, ele sussurrou. Ele olhou para Lucas com uma gratidão profunda. Obrigado, meu rapaz. Você tem as mãos de um verdadeiro artesão. Mãos que criam, não que destroem. Ele não fazia ideia do peso que suas palavras carregavam, mas para Lucas foi como uma absolvição. Foi o reconhecimento de que ele havia, de fato, mudado seu destino. No caminho de volta, dirigindo na luz suave do fim de tarde, Lucas estava quieto, mas não era um silêncio pesado como antes. Era um silêncio de paz. Ele parou o carro perto de um pequeno parque e nós descemos para caminhar um pouco. Sabe, mãe, ele disse, enquanto observávamos umas crianças brincando. Por anos, eu pensei que justiça era sobre acertar as contas, sobre fazer o outro pagar. Mas hoje, ouvindo o Alberto, eu entendi. Justiça não é sobre o que acontece com os outros, é sobre o que a gente decide ser. Não importa o que fizeram conosco. Ele olhou para mim e o sorriso dele era o mesmo sorriso do menino que eu criei, antes que o mundo o machucasse. Meu pai não me ensinou a ser um homem de negócios. Ele me ensinou a ser um homem bom. Eu demorei muito tempo para entender a diferença. Naquele momento, eu soube que a jornada tinha terminado. Não estávamos mais fugindo de fantasmas, nem caçando inimigos. Estávamos apenas vivendo, um dia de cada vez, construindo nossa felicidade com as próprias mãos, numa pequena oficina que tinha o nome do homem que nos ensinou o verdadeiro valor das coisas. E a nossa casa, finalmente, era feita de paz. 2 anos se passaram desde a visita de Alberto. A vida na oficina Miguel havia se assentado numa rotina tranquila, como um rio que finalmente encontra seu leito depois de uma longa jornada por terrenos acidentados. A poeira de madeira no ar era o nosso perfume, e o som das ferramentas era a nossa música. Lucas já não carregava o peso do mundo nos ombros. O trabalho honesto, o ato de criar algo belo e útil com as próprias mãos, havia lixado as arestas de sua alma. Ele e André se tornaram mais do que colegas. Eram parceiros,
cúmplices na arte de transformar madeira bruta em objetos com história. Eu continuava cuidando da parte administrativa, dos pedidos e do café, e achava naquela simplicidade uma felicidade que nenhuma mansão poderia comprar. A paz que tínhamos conquistado era sólida, real como a madeira que meu filho trabalhava todos os dias. Havíamos aprendido que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói com propósito. O passado era uma cicatriz, não mais uma ferida aberta. Numa tarde quente de outono, quando o sol entrava em faixas douradas pela janela da oficina, o sininho da porta tocou. Levantei o olhar do meu livro de contas, esperando um fornecedor ou um cliente em busca de um pequeno reparo, mas a pessoa que entrou fez meu coração parar por um instante. Era uma moça, mas eu a reconheci imediatamente. Era Beatriz. Ela não era mais a adolescente que eu lembrava vagamente das fotos. Era uma mulher jovem, de uns 20 e poucos anos, com um ar de confiança e serenidade. Usava roupas simples, mas elegantes, e seu sorriso era discreto, mas genuíno. Por um segundo, o fantasma do passado pareceu se agitar no canto da sala, e eu senti um arrepio familiar. Lucas, que estava nos fundos ajustando a perna de uma cadeira, parou o que estava fazendo e se aproximou, limpando as mãos no avental. Vi a surpresa em seus olhos, uma sombra rápida de tudo o que havíamos vivido, mas que logo deu lugar a uma calma polida. Ele esperou, deixando que ela falasse primeiro. "Boa tarde", disse Beatriz, a voz clara e firme. "Eu soube que vocês fazem um trabalho incrível. Ouvi muitos elogios pela cidade." Ela olhou ao redor, não com a curiosidade de quem procura vestígios de uma história sombria, mas com o interesse de uma profissional. Seus olhos passaram pelas peças inacabadas, pelas ferramentas penduradas na parede, pelo cheiro de trabalho. "Eu tenho um café no centro", ela continuou, indo direto ao ponto. "Está indo muito bem, e eu vou expandir para o prédio ao lado. Preciso de móveis novos, mesas, cadeiras, um balcão. Quero algo que tenha personalidade, que seja durável, algo que faça as pessoas se sentirem em casa." Ela nos olhou, primeiro para mim, depois diretamente para Lucas, e me disseram que este é o lugar certo para encontrar isso. O pedido pairou no ar, pesado com tudo o que não foi dito. Ela não estava ali para remexer no passado. Estava ali como uma cliente que, sem saber, oferecia a Lucas a chance de fechar o último círculo daquela história. Vi meu filho processar o pedido. Seu rosto era uma tela em branco, mas eu o conhecia bem demais. Eu sabia que, por dentro, uma tempestade de emoções estava acontecendo. Construir os móveis para o negócio que ele mesmo tornou possível, um negócio que nasceu das cinzas da ruína de sua família. Era uma ironia cruel ou uma chance de redenção final? Eu não disse nada. A decisão era dele. Ele precisava encarar aquele momento sozinho, como o homem que ele havia se tornado. Depois de um longo silêncio, que pareceu durar uma eternidade, Lucas estendeu a mão para ela. "Será uma honra fazer os móveis para o seu café, Beatriz. Podemos conversar sobre o projeto, ver o que você tem em mente." O aperto de mão deles foi firme, profissional. Não era um ato de perdão nem um pedido de desculpas. Era um acordo de negócio. Mas para mim, foi muito mais. Foi a prova final de que meu filho estava curado. Ele não via mais a filha de seu inimigo, mas uma jovem empreendedora construindo seu próprio futuro. E ele, o construtor, iria ajudá-la. As semanas seguintes foram de uma atividade intensa e focada. Lucas mergulhou no projeto do café com uma paixão que eu não via há muito tempo. Ele e André desenharam cada peça, escolheram a melhor madeira, trabalharam do nascer ao pôr do sol. Não era apenas mais um trabalho, havia algo sagrado naquele processo. Cada mesa lixada, cada cadeira montada, parecia um passo a mais para longe da escuridão. Era como se ele estivesse, simbolicamente, reconstruindo algo que ele mesmo havia quebrado. Não a vida de Roberto, mas a sua própria integridade. Eu via meu filho sorrir mais, assobiar enquanto trabalhava. Aquele projeto não era um fardo, era uma libertação. Um dia, movida pela curiosidade, fui até o centro para ver o café de Beatriz. Era um lugar charmoso, cheio de luz e com um cheiro delicioso de café e bolo. Sônia estava no caixa e, quando me viu, apenas acenou com a cabeça. Um gesto pequeno, mas cheio de um entendimento silencioso. Vi a vida que elas construíram. Uma vida de trabalho duro e dignidade, e senti uma profunda admiração. O dia da entrega chegou. A oficina estava vazia, e todas as peças novas estavam no caminhão. Lucas, André e eu fomos até o café. Beatriz nos esperava na porta, os olhos brilhando de expectativa. Enquanto eles montavam tudo no novo salão, eu fiquei observando. As mesas de madeira clara,
As cadeiras robustas e acolhedoras, o balcão imponente, tudo se encaixava perfeitamente. O lugar ganhou vida, calor. Parecia que aqueles móveis sempre pertenceram àquele espaço. Quando terminaram, Beatriz andou pelo salão, tocando cada peça com um sorriso no rosto. Ficou mais bonito do que eu imaginei, ela disse, a voz cheia de uma alegria genuína. É exatamente o que eu queria. Ela se virou para Lucas e lhe entregou um envelope com o pagamento. Obrigado, de verdade. Nós que agradecemos pela oportunidade, respondeu Lucas, simples e direto. Não havia mais nada a ser dito. As ações deles haviam falado mais alto que qualquer palavra. No caminho de volta, o sol do fim de tarde pintava o céu. Lucas dirigia em silêncio, mas era um silêncio leve, cheio de paz. Eu sabia que algo fundamental havia se assentado dentro dele. A vingança o havia transformado em um destruidor, mas o arrependimento e o trabalho o transformaram finalmente num construtor, assim como seu pai. Ele não estava mais consertando o passado, estava construindo um futuro, não apenas para nós, mas de uma forma estranha e inesperada para os outros também. Ao olhar para ele, para suas mãos calejadas no volante, eu vi o rosto de Miguel. Não o homem que foi traído e derrotado, mas o homem que acreditava que o maior valor da vida era criar algo bom e duradouro. A jornada tinha sido longa e dolorosa, cheia de desvios e escuridão, mas meu filho finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. E nossa casa, eu entendi naquele momento, não era um lugar. Era aquela sensação de paz, de dever cumprido, de saber que no final de tudo, escolhemos construir em vez de destruir. Um ano se passou, e depois outro. As estações mudaram do lado de fora da oficina Miguel, mas aqui dentro encontramos um ritmo constante, uma paz que se aprofundou com o tempo. A poeira de madeira, que antes me lembrava do que havíamos perdido, agora era apenas o cheiro de casa, o perfume do trabalho honesto que nos sustentava. Lucas e André se tornaram verdadeiros irmãos na arte da marcenaria. Eles não precisavam de muitas palavras. Um olhar, um gesto, e um entendia o que o outro pensava. A oficina prosperou, não ao ponto de nos deixar ricos, mas o suficiente para vivermos com conforto e, mais importante, com dignidade. As pessoas vinham até nós não apenas em busca de móveis, mas de peças com alma. Cada cliente que saía satisfeito levava consigo um pedaço da nossa história de recomeço. Lucas sorria com frequência, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. A sombra da vingança havia se dissipado por completo, substituída pela luz da criação. Ele não era mais um homem assombrado pelo passado, mas um artesão focado no presente, construindo um futuro sólido, uma tábua de cada vez. Numa tarde de primavera, fomos ao centro da cidade para comprar um verniz especial que um cliente havia pedido. Era um dia agradável e decidimos caminhar um pouco depois de resolvermos nossas coisas. O sol estava morno e as pessoas passavam apressadas, cada uma em seu próprio mundo. Enquanto esperávamos o sinal abrir para atravessar uma rua movimentada, meus olhos pousaram em um homem sentado num banco de praça do outro lado. Ele estava encolhido, vestindo um casaco surrado que parecia grande demais para ele. Seu cabelo estava ralo e grisalho, e ele olhava para o chão com uma expressão vazia, como se toda a energia tivesse sido drenada de seu corpo. Meu coração deu um salto. Mesmo à distância, mesmo com a aparência tão mudada, eu o reconheci. Era Roberto. Ele não era mais o empresário poderoso e arrogante que eu lembrava. Era apenas um homem velho, sozinho e visivelmente quebrado. Cutuquei o braço de Lucas e apontei discretamente com o queixo. Ele seguiu meu olhar e seu rosto ficou sério. Ele o observou por um longo momento, em silêncio. O homem que um dia foi seu maior inimigo agora parecia inofensivo, patético. O sinal de pedestres ficou verde, mas nós não nos movemos. Ficamos ali, parados na calçada, observando o fantasma do nosso passado. Vi um turbilhão de emoções passar pelos olhos de Lucas, mas nenhuma delas era ódio ou satisfação. Havia surpresa, talvez um pouco de pena, e algo mais profundo, algo que parecia compaixão. Roberto tirou um pedaço de pão do bolso do casaco e começou a jogar migalhas para os pombos, com movimentos lentos e cansados. Ele parecia completamente alheio ao mundo ao seu redor, perdido em seus próprios pensamentos sombrios. Naquele momento, ele não era o monstro que havia destruído nossa família. Era apenas um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo. Ele era a prova viva do que Alberto tinha dito. Um castelo construído sobre areia que desmoronou com o primeiro vento forte. O vento, no caso, tinha sido meu filho, mas a estrutura já estava podre. Lucas respirou fundo e o som pareceu alto no meio do barulho da cidade. Ele olhou para mim
E eu vi a decisão em seus olhos antes que ele dissesse qualquer coisa. Ele não iria até lá. Ele não precisava. A guerra havia acabado há muito tempo, e ele não sentia mais a necessidade de inspecionar as ruínas. Ele pegou minha mão e me guiou na direção oposta, para longe da praça. Caminhamos em silêncio por vários quarteirões. Eu não perguntei o que ele estava sentindo. Eu sabia que ele precisava processar aquilo sozinho. Finalmente, ele parou e se virou para mim. "Sabe, mãe?", ele disse, a voz baixa e calma. Por um segundo, eu pensei que deveria sentir alguma coisa. Alegria, talvez. Vitória. Mas eu não senti nada, apenas tristeza por ele. Suas palavras ecoaram o que eu também sentia. Aquele homem no banco não era um troféu, era uma lição. Uma lição sobre como a amargura e a ganância podem consumir uma pessoa de dentro para fora, deixando apenas uma casca vazia. "Isso significa que você se curou, meu filho", eu respondi, apertando sua mão. "A vingança só continua viva enquanto o ódio é alimentado. O seu ódio morreu. Você está livre." Ele assentiu. Um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Era um sorriso de alívio, de aceitação. Aquele encontro casual não havia reaberto nenhuma ferida. Pelo contrário, havia selado a última cicatriz. O fantasma de Roberto não tinha mais poder sobre nós, porque nós havíamos escolhido a vida, enquanto ele havia se tornado prisioneiro de suas próprias perdas. Naquela noite, a conversa na cozinha foi leve. Lucas me contou sobre seus planos para um novo design de cadeira. E eu falei sobre um livro que estava lendo. A normalidade daquele momento era o maior presente que poderíamos ter. Mais tarde, enquanto lavava a louça, Lucas se aproximou, secando um prato que eu lhe entregava. "Mãe", ele disse, um pouco hesitante. "Lembra da Clara, a moça da floricultura?" Eu sorri. Clara era uma jovem doce que sempre encomendava pequenos expositores de madeira para sua loja. Eu tinha notado os olhares que ela e Lucas trocavam. "Lembro sim", respondi, incentivando-o a continuar. "Eu a convidei para jantar no sábado", ele disse, e um leve rubor coloriu seu rosto. Meu coração se encheu de uma felicidade tão pura que quase chorei. Não era apenas sobre um jantar, era sobre ele se permitir ter um futuro. Era sobre ele construir algo para si mesmo, algo que não era feito de madeira, mas de afeto e esperança. Era a prova final de que ele não estava mais apenas sobrevivendo ao passado, mas vivendo ativamente o presente e sonhando com o futuro. No sábado, ajudei Lucas a se arrumar. Enquanto ele ajeitava a gola da camisa, olhei para meu filho no espelho. Vi o homem forte, gentil e íntegro que ele havia se tornado. O caminho tinha sido tortuoso, cheio de dor e erros, mas ele havia encontrado a saída, não destruindo seus inimigos, mas reconstruindo a si mesmo. Quando ele saiu para buscar Clara, fiquei na sala, sentindo o silêncio da casa. Mas não era mais um silêncio vazio e frio como o daquela mansão. Era um silêncio sereno, cheio de paz e de promessas. Eu pensei em Miguel, meu marido, e imaginei que ele estaria orgulhoso. Orgulhoso não do império que Lucas derrubou, mas do homem bom que ele construiu a partir das cinzas. A oficina lá fora, com o nome dele na placa, não era um memorial à dor, mas um testemunho vivo de seu legado. Um legado não de negócios ou dinheiro, mas de trabalho, honestidade e da crença de que as melhores coisas da vida são aquelas que construímos com as próprias mãos e com o coração em paz. E essa paz, eu sabia, era a nossa verdadeira e eterna casa. O jantar de Lucas e Clara naquele sábado foi apenas o primeiro de muitos. Nos meses que se seguiram, vi meu filho florescer de uma maneira nova. O amor que crescia entre eles era calmo e forte, como uma árvore de raízes profundas. Clara não trazia consigo o peso do nosso passado. Ela via Lucas apenas como o homem que ele era agora. Um artesão talentoso, um homem gentil com um sorriso fácil. Ela passava na oficina com frequência, trazendo flores que coloriam nosso ambiente de trabalho e um lanche saboroso que ela mesma preparava. Sua presença era como um sol suave depois de uma longa tempestade. Lucas já não era apenas um sobrevivente que havia encontrado a paz. Ele era um homem construindo ativamente sua felicidade. Ele e Clara faziam planos, falavam sobre o futuro, sobre expandir a floricultura dela, sobre construir uma estufa nos fundos de nossa pequena casa. Eram sonhos simples, plantados em terra firme. Eu os observava de longe, com o coração transbordando de uma gratidão silenciosa. A vingança havia sido um deserto, mas o amor era um oásis. A normalidade que vivíamos era o maior luxo que eu poderia desejar. Numa manhã de terça-feira, o sininho da porta da oficina soou. Eu estava organizando algumas notas fiscais e levantei a cabeça, esperando um cliente. Mas quem entrou fez o ar de repente ficar mais pesado. Era uma mulher de meia idade,
com cabelos grisalhos presos num coque simples e um olhar cansado, mas digno. Suas roupas eram limpas, mas gastas. Eu a reconheci no mesmo instante. Era Sônia, a esposa de Roberto. A última vez que a vira de relance fora nos jornais, anos atrás, ao lado do marido poderoso. Agora, ela parecia uma pessoa completamente diferente, moldada pelas dificuldades. Meu primeiro instinto foi de alerta. Um velho calafrio percorreu minha espinha. O mesmo sentimento de apreensão que tive ao entrar naquela mansão fria. O que ela queria aqui? Teria o passado voltado para nos assombrar mais uma vez? Lucas, que estava serrando uma tábua nos fundos, desligou a máquina e veio para a frente, o rosto sério ao reconhecê-la. Ficamos os três em silêncio por um momento que pareceu uma hora. O ar denso com memórias não ditas. Sônia não nos olhou com raiva ou acusação. Havia apenas um cansaço profundo em seus olhos. Eu sei que isso pode parecer estranho. Ela começou, a voz baixa, mas firme. Eu não vim para falar do passado. Aquela vida acabou. Ela fez uma pausa, reunindo forças. Depois de tudo, eu precisei encontrar um novo caminho. Comecei um pequeno projeto no meu bairro. A gente ajuda famílias que não têm nada com o que podemos. Fazemos reparos, conseguimos doações. Ela olhou para as mãos, como se lesse um roteiro nela. Uma família aqui perto perdeu a casa num incêndio. Não sobrou nada. Eles têm 3 crianças pequenas. Conseguimos um lugar pequeno para eles morarem, mas faltam as coisas básicas. Ela finalmente ergueu o olhar e o dirigiu a Lucas. Eu soube que o trabalho de vocês é bom e honesto, e que os preços são justos. Eu consegui um pouco de dinheiro de uma doação. Não é muito. Eu queria saber se com essa quantia seria possível fazer uma mesa, 4 cadeiras e uma cama pequena. Algo simples, mais forte, para que eles possam recomeçar. O pedido dela caiu sobre nós como uma pedra. A ironia era imensa. A mulher de Roberto pedindo nossa ajuda para construir o que o fogo destruiu. Vi a luta interna no rosto de meu filho. Ajudar Beatriz em seu negócio era uma coisa. Ela era de uma nova geração, construindo seu próprio caminho. Mas Sônia era diferente. Ela era o coração da família que ele havia derrubado. Ajudá-la parecia complicado. Seria um ato de caridade ou uma forma de humilhação para ela? Seria uma forma de nos limparmos da culpa ou de nos envolvermos novamente com as sombras do passado? Eu prendi a respiração, esperando sua resposta. A decisão era um mar, mais importante do que ele talvez percebesse. Depois de um longo silêncio, Lucas caminhou até o balcão e pegou um lápis e um papel. Vamos ver o que podemos fazer, ele disse, a voz calma e neutra. Ele desenhou rapidamente alguns modelos simples. Podemos usar uma madeira boa, mas mais barata. Se fizermos um design bem simples, o custo da mão de obra diminui. Ele fez alguns cálculos. O valor que ele chegou era um pouco maior que o dinheiro que Sônia tinha. Ele olhou para o papel, depois para ela. Nós cobriremos o custo do material, ele disse por fim. O trabalho é por nossa conta. Considere uma doação da oficina para o seu projeto. Sônia pareceu surpresa. Vi um brilho de lágrimas em seus olhos, mas ela as controlou. Obrigado. Muito obrigada, ela disse, a voz embargada. Ela nos deu o endereço e foi embora tão silenciosamente quanto chegou. Nos dias seguintes, a oficina se encheu de um novo propósito. Lucas e André trabalharam nos móveis com um cuidado especial. Não era um trabalho comum. Havia uma espécie de reverência no ar. Cada peça era lixada com perfeição. Cada encaixe era feito com precisão. Parecia que eles não estavam apenas construindo móveis, mas reparando algo muito mais profundo. Naquela semana, Clara veio visitar e Lucas explicou a situação. Ela pegou na mão dele e sorriu. Seu pai teria muito orgulho do homem que você é, Lucas, ela disse suavemente. Suas palavras eram a confirmação que ele precisava. Ele não estava agindo por culpa ou por pena. Estava agindo por bondade, a mais pura e simples forma de força. Aquele projeto não era sobre o passado ou sobre Roberto. Era sobre o presente. Era sobre uma família que precisava de uma mesa para compartilhar suas refeições e uma cama para descansar. Era sobre humanidade. No sábado, carregamos os móveis no nosso pequeno caminhão e fomos até o endereço que Sônia nos deu. Era um bairro simples, de casas pequenas. A família nos esperava na porta de uma casinha recém-pintada. Era um casal jovem, com os rostos marcados pela perda, e 3 crianças que olhavam para nós com olhos curiosos. Sônia estava com eles. Enquanto Lucas e André montavam tudo, a casa começou a se transformar em um lar. A mesa na pequena cozinha, as cadeiras ao redor, a cama no quarto das crianças. Eram peças simples,
mas para aquela família significavam o mundo. A mãe das crianças chorou em silêncio, abraçando o filho mais novo. O pai apertou a mão de Lucas com uma força que transmitia toda a sua gratidão. Antes de irmos embora, Sônia se aproximou de mim. Não dissemos nada, apenas trocamos um olhar. Naquele olhar, vi uma vida inteira de histórias. Vi dor, perda, resiliência e, finalmente, um entendimento mútuo. Não éramos mais inimigas ou peças em um jogo de vingança. Éramos apenas duas mães, duas mulheres que viram seus mundos desmoronarem e que, de alguma forma, encontraram um jeito de continuar. No caminho de volta, um silêncio confortável preenchia o carro. O sol da tarde entrava pela janela, aquecendo meu rosto. Lucas tinha um sorriso sereno nos lábios. "Acho que agora acabou de verdade, mãe", ele disse, sem tirar os olhos da estrada. Eu sabia o que ele queria dizer. A história com Roberto não terminou quando o vimos quebrado na praça. Terminou hoje, quando ajudamos a construir um novo começo para uma família, através de Sônia. A vingança cria um ciclo de destruição, mas a bondade, mesmo que pequena, cria um ciclo de construção. Naquela noite, Clara jantou conosco. Ela e Lucas estavam sentados na varanda, desenhando em um caderno os planos para a estufa que construiriam juntos. Ele usaria a madeira da oficina. Ela plantaria as flores. Eu os observava pela janela da cozinha, sentindo uma paz que eu nunca imaginei ser possível. A jornada havia sido longa e escura, mas meu filho não só encontrou o caminho de volta para a luz, como aprendeu a usar suas próprias mãos para acender uma luz para os outros. O legado de Miguel não estava na empresa que ele perdeu, mas no homem que Lucas se tornou. Nossa casa, finalmente, não era feita de madeira ou de tijolos, era feita desse sentimento. Os anos seguintes passaram como um rio calmo. A estufa que Lucas e Clara planejaram na varanda se tornou uma realidade vibrante, cheia de cores e perfumes. O amor deles se aprofundou e eles se casaram numa cerimônia simples, no nosso quintal, cercados por alguns amigos e pelo cheiro de madeira e flores. Foi o oposto exato daquela mansão fria e silenciosa. Era um dia cheio de risadas, de abraços apertados e de promessas sinceras. Eu olhava para os dois, de mãos dadas, sob o arco de flores que eles mesmos construíram, e sentia uma paz que preenchia cada canto do meu ser. A felicidade deles era a prova de que a vida, quando regada com bondade, sempre encontra um jeito de florescer, mesmo no solo mais sofrido. A oficina Miguel continuou sendo nosso sustento e nosso porto seguro, um lugar onde o trabalho honesto transformava madeira bruta em objetos de conforto e beleza. Cerca de 2 anos depois do casamento deles, o sininho da porta soou numa tarde tranquila. Era Sônia, a esposa de Roberto. Ela não parecia mais a mulher frágil que nos procurou da primeira vez. Havia uma nova força em seu olhar, uma confiança que vinha de quem encontrou um propósito. Ela nos contou que seu pequeno projeto de ajuda havia crescido. Com a ajuda de doações e voluntários, ela agora coordenava uma pequena organização que ajudava dezenas de famílias a recomeçar. Ela vinha com uma proposta que me deixou sem ar. A prefeitura da cidade havia liberado uma verba para um programa habitacional e a organização dela foi escolhida para fornecer a mobília básica para 20 novas casas populares. Era um projeto enorme. Ela não tinha como atender a demanda sozinha. Ela queria que a oficina Miguel se tornasse a parceira oficial do projeto. Ela não estava pedindo uma doação. Era um contrato, um trabalho pago e constante. Meu coração disparou. Uma parte de mim, a parte que ainda lembrava da dor, gritava para recusar. Trabalhar lado a lado com ela, de forma tão próxima e contínua, parecia perigoso. Parecia como se estivéssemos convidando o fantasma do passado para se sentar à nossa mesa todos os dias. Naquela noite, conversei com Lucas. Expressei meu medo de que essa parceria pudesse reabrir feridas que mal haviam cicatrizado. "E se isso nos trouxer de volta àquele lugar de amargura, meu filho?" Perguntei, a voz baixa. Ele me ouviu com paciência, seus olhos calmos fixos nos meus. Quando terminei, ele pegou minha mão. "Mãe, nosso passado não é uma prisão, é uma lição", ele disse, com uma sabedoria que ia muito além de sua idade. Recusar esse trabalho por causa de quem ela é seria deixar o Roberto vencer de novo. Seria deixar o ódio definir nossas escolhas. Meu pai me ensinou a construir, e é isso que vamos fazer. Vamos construir móveis para 20 famílias que precisam. O resto não importa. Suas palavras eram simples, mas firmes como a madeira de lei que ele tanto amava. Ele estava certo. A nossa liberdade estava em escolher o futuro, não em fugir do passado. O trabalho começou na semana seguinte. A oficina, que já era um lugar movimentado, se transformou numa colmeia de atividade. Contratamos mais 2 ajudantes,
jovens aprendizes do bairro. Sônia vinha quase todos os dias para coordenar a logística. No começo, havia uma certa estranheza no ar entre nós duas. Nossas conversas eram curtas e focadas no trabalho. Mas, aos poucos, as barreiras invisíveis começaram a cair. Um dia, eu lhe ofereci uma xícara de café e ficamos em silêncio por um minuto, apenas observando os rapazes lixarem as tábuas. Seu filho é um bom homem, ela disse de repente, olhando para Lucas. Ele se parece com o pai. Eu apenas assenti, um nó se formando em minha garganta. Naquele momento, não éramos a esposa do traidor e a esposa do traído. Éramos apenas duas mulheres que entendiam o peso da perda e o valor de um recomeço. O projeto chamou a atenção da imprensa local. Um jornalista de um jornal importante da cidade, um homem chamado Ricardo, veio fazer uma reportagem. Ele era perspicaz e logo percebeu que havia uma história incomum ali. Ele nos entrevistou separadamente. Comigo e com Lucas, ele foi cuidadoso, perguntando sobre o legado de Miguel e a filosofia da oficina. Com Sônia, ele foi mais direto, questionando como ela se reergueu após a queda do império de seu marido. Ele sentia que havia uma peça faltando no quebra-cabeça, a ligação entre nossas duas famílias. A matéria seria publicada na semana da entrega das primeiras casas. Havia um evento planejado, uma pequena cerimônia com os novos moradores e representantes da prefeitura. Eu sentia uma apreensão crescente. O passado estava prestes a se tornar público. No dia do evento, o sol brilhava num céu sem nuvens. As casinhas simples estavam enfileiradas e na frente de uma delas, montamos uma pequena exposição com os móveis. As famílias estavam radiantes. As crianças corriam de um lado para o outro. Lucas e Sônia estavam lado a lado, explicando o projeto para o prefeito. Em certo momento, o jornalista Ricardo se aproximou de Lucas com um microfone. "Lucas", ele disse em voz alta, para que todos ouvissem. "É uma história incrível de superação, mas há rumores de que sua família e a família de Sônia têm um passado complicado. Alguns dizem que seu sucesso foi construído sobre as ruínas do negócio do marido dela. O que você diria sobre isso?" Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. Todos os olhos se voltaram para o meu filho. Meu sangue gelou. Era a armadilha que eu temia. Lucas respirou fundo. Ele não olhou para Ricardo com raiva, mas com uma calma impressionante. "Você está certo. Nós temos um passado." Ele começou, a voz clara e firme. "Um passado de muita dor para ambas as famílias. Houve um tempo em que eu pensei que a única forma de consertar o que perdemos era destruindo o que nos feriu. E eu fiz isso, mas descobri que o buraco no meu peito continuava lá. A vingança não constrói nada. Ela só cria mais um espaço vazio." Ele fez uma pausa e olhou para a oficina, cujo nome podia ser visto ao longe. "Meu pai, Miguel, me ensinou a construir. Ele acreditava que o valor de um homem está no que ele cria com as próprias mãos. Eu perdi esse caminho por um tempo, mas o encontrei de novo. Este projeto", ele disse, gesticulando para os móveis e as casas, "não é sobre o passado, é sobre o legado do meu pai, é sobre construir lares. É a única coisa que realmente importa." Antes que alguém pudesse reagir, Sônia deu um passo à frente e ficou ao lado de Lucas. "Eu perdi tudo o que eu achava que era importante", ela disse, a voz embargada, mas forte. "Uma casa grande, dinheiro, status, e no fundo do poço eu descobri o que realmente tem valor. É a comunidade, é a dignidade de ter uma mesa para comer com seus filhos. O passado não pode ser apagado, mas o futuro pode ser construído, e eu tenho orgulho de construir este futuro ao lado de Lucas e de sua mãe." O jornalista Ricardo baixou o microfone, visivelmente tocado. O prefeito começou a aplaudir. E logo todos se juntaram a ele. Não era um aplauso para um negócio de sucesso, mas para algo muito mais profundo, a coragem de transformar a dor em esperança. Na semana seguinte, a reportagem de Ricardo foi publicada. O título não era sobre vingança ou escândalo. Era "A Oficina que Constrói Mais do que Móveis." A história contava sobre duas famílias que, em vez de se deixarem consumir pelo ódio, escolheram se unir para reerguer a comunidade. O projeto ganhou ainda mais apoio, e a Oficina Miguel se tornou um símbolo de esperança na cidade. Meses depois, Clara deu à luz uma menina linda, a quem chamamos de Vitória. Numa tarde de domingo, estávamos todos no nosso quintal. Lucas segurava a pequena Vitória nos braços, mostrando a ela como as folhas das árvores balançavam ao vento. Clara estava ao seu lado, a cabeça encostada em seu ombro. E sentada numa das cadeiras que Lucas construiu, estava Sônia, sorrindo para a neta que ela havia adotado em seu coração. Nós não éramos mais duas famílias marcadas pela tragédia. Éramos uma só, unida não pelo sangue, mas pela escolha de construir, de perdoar
e de amar. A vingança de Lucas havia começado com o objetivo de tomar uma casa, mas seu arrependimento acabou construindo algo infinitamente maior, um lar para muitos e uma paz duradoura para todos nós. Minha jornada para desvendar a verdade sobre Roberto e o segredo da mansão fria finalmente chegou ao fim. O que você achou dessa reviravolta? Inscreva-se para mais histórias intensas como esta.